Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 115. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like, o seu joinha, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E eu espero que vocês não estejam cansados de tancas, porque nós vamos falar mais uma vez sobre eles, sobre os tancas, mas dessa vez de um jeito um pouco diferente. E por que diferente? Porque quando nós começamos a pesquisar sobre os tancas, utilizando, como eu já falei para vocês nos dois vídeos anteriores, o DeepSeek fez um desafio, me fez um desafio, ou pelo menos eu tomei isso como um desafio. O desafio seria o seguinte: criar um tanca, escrever o próprio tanca. Eu tomei isso como um desafio e resolvi compartilhar isso com vocês, escrevendo esse tanca, criando esse tanca ao vivo. Então vocês vão me ver escrevendo, criando o tanca ao vivo, em braille, né? Para a gente poder perceber, né, que eu costumo aceitar os desafios que são feitos, né? O DeepSeek fez um desafio, o desafio está aceito, o desafio será cumprido, né? Para alguém que convive desde o nascimento com uma deficiência, né, a gente é acostumado a conviver com desafios, a aceitar desafios, a cumprir, a realizar desafios, e é isso que a gente vai fazer exatamente neste momento. Então eu vou abrir aqui a minha pastinha. Hoje eu estou com uma mesinha um pouquinho diferente, pessoal. Estamos num ambiente diferente de gravação, né? Então eu vou organizar aqui a reglete, que vocês já conhecem, a punção, que vocês já conhecem. Quer dizer, quem assistiu ao vídeo passado, né? Quem não assistiu ao vídeo passado, ao vídeo retrasado, na verdade, quem não assistiu ao vídeo retrasado não vai reconhecer a reglete, não vai reconhecer a punção. Folhinha de papel sulfite colocada, encaixada, certinha. Quando eu li esse desafio, né, recebi esse desafio do DeepSeek, confesso que a minha ideia era escrever um tanca que se relacionasse a algum tema, alguma questão, alguma definição, algo constante, presente na cultura oriental, na cultura japonesa, né, na cultura nipônica. Pensei primeiro no uketamo, que é a ideia da aceitação, né, a aceitação das coisas, de todas as coisas, boas ou ruins, né? Me foi sugerido por um grande amigo meu que coincidentemente não, que felizmente, que graças a ele que esse canal existe, né, é o diretor dos nossos vídeos, né, meu irmão Demur Moreira. Ele me propôs me falou sobre isso. Ele também me falou sobre um outro tema que é o unami. Unami seria o sabor próprio das coisas, né? O gosto próprio, por exemplo, de uma manga, o gosto próprio, por exemplo, de um abacaxi. Sim, a manga, ela pode ser doce, ela pode ser azeda, ácida, mas ela é manga, e o gosto de manga dela é somente ela que tem. Então isso seria o unami, né? Mas o que está se desenhando na minha cabeça em matéria de tanca, infelizmente vai acabar não indo por essa trilha, vai acabar não seguindo por essa trilha. Vai falar de um tema mais universal, talvez menos oriental. Eu vou fazer um estilo aqui, que é o seguinte: eu vou centralizar o poema na folha, eu vou escrever o poema no centro da folha. E a gente vai pensar o seguinte: para escrever um tanca,
de quantas linhas a gente precisa, né? Essa reglete aqui, ela tem 29, deixa eu pegar a reglete, 29 linhas, né? Que tem esses quadradinhos aqui, essas celinhas que a gente escreve, né? Cada linha tem 33 celas, 33 retângulozinhos desses. Mas a primeira linha a gente descarta dessa reglete porque ela tem as celas menores. Eu queria saber por que, inclusive, isso, tá? E nós temos aqui esses pontinhos em braille na reglete, né? Temos os pontinhos em braille, que eles representam os números das linhas de par em par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Então, nós temos 28 linhas, porque ela tem 29, mas a gente vai descartar a primeira, certo? Para a gente centralizar. Então, com quantas linhas se escreve um tanka? Temos que deixar a linha do título, 1. A linha de espaçamento do título, 2. E aí a gente vai pensar o seguinte, no braille não dá para a gente fazer aquele recuo sobre o qual eu falei no vídeo anterior, o recuo que diferencia o terceto do dístico, o kaminoku do shimonoku. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que separar uma estrofe da outra. Para separar uma estrofe da outra, eu vou usar uma linha em branco. E para separar o título do poema, eu vou usar 2 linhas em branco. Então eu tenho a linha do título, 1. As linhas de espaçamento para o poema são 2, então 2, 3. As linhas dos versos, primeiro terceto, né, são 3. Então eu já tenho 3 linhas deixadas, né, 4, 5, 6. Né? Tem a linha de espaçamento, 7. As linhas do dístico, que são 2, 8, 9. Então eu vou usar 9 linhas para escrever o tanka. Como um tanka ele tem uma métrica definida, 5, 7, 5, 7, 7 sílabas poéticas, eu não vou ultrapassar o espaço de uma linha para escrever cada verso. Certo? Então, eu vou usar 9 linhas para escrever o tanka. A reglete tem 28, né? Tirando aquela linha pequena. Então, 28 menos 9 vai dar 19. 19 linhas, né, que vão sobrar. Mas essas 19 linhas é um número ímpar, então eu arredondo para o número par menor, 18. Né? Então, 18. Então, deixa eu calcular de novo, 19, não, de 30, são 33, são 28 linhas, né? Dá 19, 19, né? Então, 18. Então, 9 linhas eu vou pular para começar o tanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª é a do título. Título é a última coisa que se coloca. E o tanka normalmente, pode até ser que esse tanka não tenha título, eu não sei se ele vai ter título. Né? Tankas normalmente não tem título, mas as versões ocidentais, né, os tankas escritos por autores ocidentais, às vezes ganham título. Então eu vou pular a linha do título, 9, 10, aqui. Aqui eu começo meu tanka. Então eu vou fazer esse tanka da seguinte forma. O meu kaminoku, a minha primeira estrofe, eu vou fazer como se fosse um haikai guilhermino. Né? 5, 7, 5. Então o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso com rima interna. Então como se fosse um haikai guilhermino. Certo? Então vamos lá. Das cores a voz. Das cores a voz, primeiro verso. Segundo verso agora. Na sala, vírgula. O amor, eu gosto de escrever amor com letra maiúscula, amor.
exala. Olha, saiu uma rima rica, né? Uma rima interna rica. Sala, substantivo, rimando com exala, verbo. Da sala, segundo verso, da sala o amor exala. Aliás, da sala não. Na sala o amor exala. Agora vamos para o terceiro verso. Ao sabor de nós. Terceiro verso, ao sabor de nós. Então, Kaminoku, pronto. Né? O Kaminoku, a primeira estrofe está pronta, no estilo de um haikai guilhermino. Então, nós temos aqui, das cores, a voz, na sala, o amor exala, ao sabor de nós. Então, vamos fazer o nosso Shimonoku, nosso 7-7, nossa segunda estrofe, nosso dístico. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer com os dois versos brancos, independentes, sem rima. Por que isso? Disse que no Ocidente se estabeleceu rima para o tanka, né? AB, A, PB, né? Primeiro verso rimando com o terceiro, segundo verso rimando com os versos da estrofe seguinte. Isso é muito difícil de executar, muito rígido em certos aspectos e pode ser que prejudique o tanka. E todos os tankas que eu li, mesmo os ocidentais, nenhum apresenta esse esquema de rima. Como a primeira estrofe do tanka é o que originou o haikai, e o haikai em português houve esse modelo proposto pelo Guilherme de Almeida, então no meu Kaminoku eu usei esse modelo. No meu Shimonoku, na minha segunda estrofe, eu não vou usar esse modelo, eu vou usar 7-7, né, com os dois versos sem rimar, os versos brancos. Então vamos a eles. Metrificados, mas brancos. Eles não podem ser livres porque tem que seguir o padrão do tanka. Então vamos aqui. Minha alma, fervendo flor. Minha alma fervendo flor. Quarto verso. Primeiro do meu Shimonoku. E o último, porque tem uma outra coisa, pessoal, que diz a norma do tanka. As palavras usadas na primeira estrofe não podem ser repetidas na segunda estrofe. E a primeira estrofe tem que ser, aliás, a segunda estrofe tem que ser independente sintaticamente da primeira estrofe. Quer dizer, as estrofes se complementam, né, mas uma não pode ser continuação da outra, continuação sintática da outra. Ela é uma continuação, pode ser uma continuação temática, ou um giro, né, uma ruptura para o giro emocional, o giro emotivo, o giro lírico, mas ela não pode depender sintaticamente da primeira. Segunda estrofe, o Shimonoku não depende do Kaminoku, que é a primeira estrofe, sintaticamente falando. Então, vamos aqui para o nosso último verso, concluindo o nosso tanka. Teu peito explodindo luz. Ponto. Eu usei sinais de pontuação.
No Tanka nem sempre se usa sinais de pontuação. Eu terminei o primeiro, o segundo e o quarto versos do poema com vírgulas, o terceiro e o quinto com pontos finais. Então, último verso aqui, né? Teu peito explodindo luz. Então, agora eu preciso pensar se esse poema vai ter título, esse Tanka vai ter título ou não. Por enquanto, eu creio adequado ele não ter título. Talvez na hora que eu for digitá-lo no computador, passá-lo para um possível livro, um provável livro, ele ganhe um título. Mas agora não me ocorre nenhum título, eu não vou ficar aqui esperando o título chegar e agoniando, incomodando vocês que estão assistindo ao vídeo aí do outro lado, né? Seja aí no seu celular, no seu tablet, no seu desktop, no seu laptop. Eu não vou ficar incomodando vocês ficarem ouvindo não sei quantos minutos de silêncio do autor até o título chegar. Não vou fazer isso com vocês, né? Senão vocês vão desistir de ver os vídeos. Ver esse vídeo em especial e os demais vídeos em seguida. Temos aqui, estou abrindo a reglete, temos aqui o Tanka escrito. Vou retirar a folha da reglete. Vou colocar a punção sobre a mesa. E temos aqui, vou colocar no colo, temos aqui o Tanka escrito. No centrinho da folha, mais ou menos. E o nosso Tanka, eu vou ler o Tanka todinho para vocês agora. Opa, a folha está de ponta cabeça. De cabeça para baixo, né? De ponta cabeça, como se diz lá na minha região, lá no interior de São Paulo, é de ponta cabeça que a gente fala, não é de cabeça para baixo que a gente diz, não. Então agora está certinho aqui o Tanka e vamos a ele. Então é um Tanka amoroso. Peço até desculpas, né? Porque eu havia conversado e dito que poderia, peço desculpas ao meu diretor, meu irmão, meu amigo, Demur, né? Porque a gente havia conversado sobre a possibilidade de escrever um Tanka tratando de um desses dois temas, mas não deu certo, porque a poesia é assim, a vontade da poesia é soberana. Quando ela vem, a gente obedece, né? A gente obedece à vontade dela, a gente executa o que ela pede. Né? A vontade da poesia, ela vem na hora que ela quer, a despeito da gente, e ela diz o que ela quer a despeito da gente. Não obstante a nossa vontade de dizer alguma coisa, a poesia diz o que ela quer dizer. Não obstante a nossa vontade de que a poesia venha em um determinado horário, né, em um determinado momento, né, não no momento em que às vezes a gente está trabalhando, ou está prestes a adormecer, ou no meio da noite, quando a gente está dormindo e acorda com um verso na cabeça, já aconteceu isso comigo. Né? Então a poesia vem na hora em que ela quer e diz o que ela quer. Então vamos ao poema. É um poema amoroso, é um encontro amoroso, né? É um Tanka que descreve um encontro amoroso. E ele é assim. Das cores a voz, na sala o amor exala ao sabor de nós. Minha alma fervendo flor, teu peito explodindo luz. Esse é o nosso Tanka. Cumpri, felizmente consegui realizar o desafio proposto pelo Dipsic. E que venham outros desafios, que venham outros vídeos e que venham todos vocês com a gente nesse e em todos os outros vídeos que vierem no Sala de Poesia. Um número cada vez maior de pessoas compartilhando e sentindo esse prazer que eu sinto, que é o prazer doce da poesia. E assim a gente conclui a nossa edição número 115, né? Esse desafio do Dipsic. Muito obrigado a todos vocês que estão, que estiveram e que estarão com a gente. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.